Fala, devs! Como é que vocês estão? Então, vamos lá hoje para a nossa parte 2 da nosso curso aqui de JavaScript. Vocês podem notar que eu mudei a câmera aqui de lado e eu peço que vocês não reparem para aqui atrás, porque eu estou fazendo umas mudanças aqui para fazer um cenário mais legal aqui para a gente ter as nossas aulas com um cenário mais propício para vocês aprenderem, né? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Nossa aula 2 hoje sobre variáveis, né? Primeira coisa, para que serve uma variável, né? Vamos primeiro pensar um pouquinho mais fora da caixa para vocês pegarem o contexto. Digamos que lá no nosso computador, a gente tem um computador, não sei se você tem um notebook ou um computador de mesa. Dentro de ambos esses tipos distintos de computador, tem um HD dentro, certo? O HD é o hard drive, que a gente chama, o nosso disco de memória, certo? Então, lá dentro ele tem informações sobre todo o computador, inclusive o nosso Windows está armazenado ali dentro, as nossas fotos, os nossos documentos, está tudo armazenado dentro do nosso hard drive, certo? É, Tendo isso em vista, a gente tem que imaginar o nosso HD como se fosse uma tabela do Excel gigantesca, com milhões de linhas e milhões de colunas distintas. E a gente tem que imaginar lá dentro que cada uma dessas colunas representa um registro, alguma informação que é importante, seja de uma imagem que você guarda no seu C2 pontos barra imagens, lá dentro tem o caminho, qual o tamanho da imagem, se ela tem 10 megas, 5 megabytes, 200 kbytes, indiferente, isso está tudo armazenado ali para o computador ter um registro disso que é seu, certo? Beleza, agora voltando para o nosso assunto, o que tem a ver isso com variáveis, né? A variável, quando a gente está declarando uma variável, a gente está dizendo para a nossa memória para ela registrar ali dentro da memória dela, ou seja, em uma daquelas colunas lá que eu falei do Excel ali, é, imagine isso para você entender. A gente está dizendo, cara, reserva um espaço nessa linha aqui que eu vou estar utilizando essa linha aqui para fazer as minhas coisas, que eu preciso desse registro. Então, a gente está basicamente reservando uma coluna dessa, contendo o tipo, o tamanho que a gente vai usar e a informação que a gente quer, certo? Beleza. A gente tem que imaginar basicamente isso, que é uma linha na qual a gente tem nome, tipo e o conteúdo que a gente quer. E o tamanho também. É importante ressaltar isso. Tá, mas para que serve isso, né? Então, lá dentro das variáveis, quando a gente está declarando uma variável, a gente tem N funcionalidades, né? Por exemplo, se a gente tem um sistema que vai determinar quanto a pessoa, por exemplo, se você é um sistema de banco, certo? Você tem que determinar quanto que uma pessoa está te devendo, né? Então, qual o valor que a pessoa te pagou, quanto que você está me devendo em relação à nossa dívida aqui que a gente tem, né? Então, eu tenho que pensar que eu preciso ter salvo o nome desse cara, eu preciso saber quem ele é, o CPF, as informações, tanto o valor de débito dele, quanto o valor que ele está me pagando, certo? Beleza. E nesse mundo de variáveis, a gente tem alguns tipos, né, de variáveis que são definidas. A gente tem o tipo inteiro, que basicamente são números inteiros, né, como se fossem tipo 1, 2, 3, 4, 5 até 999, 99. É, Números reais, né? A gente tem, então, números quebrados. Então, como eu disse, no caso do dinheiro, quando a gente está falando sobre dinheiro, é necessário os números reais, porque existem os centavos, né? As casas decimais, né? Não são números inteiros. É, a gente tem os caracteres, que são tipo texto, ou no caso strings, né, que são mais utilizados, são conjunto de textos nos quais a gente coloca para dentro de uma determinada variável, por exemplo, nome, quando eu vou salvar o nome de alguém, não é um número inteiro, certo? Então é do tipo string essa variável. A gente tem do tipo lógico também.
que seria um true ou false. Para quem sabe, para quem me acompanhou lá no Instagram, viu que eu postei sobre como funcionam os caracteres e tal. Isso seriam basicamente 0 e 1, né? Se é verdadeiro ou se é falso. É, é, esse do tipo lógico, ele só aceita dois tipos de posição, true ou false. Somente essas duas. Então, é muito utilizado para validar se, por exemplo, lembra do exemplo que eu dei do banco? A gente tem uma variável do tipo lógico lá dentro, digamos, que fale se esse cara está em débito comigo ou ele tá tudo pago. Então, se ele tiver em débito comigo, eu entendo que é true. Ele está em débito, certo? Eu vou mostrar isso. Mas se não, é false, é uma coisa que ele tipo não está devendo nada, certo? É, esses são os tipos inicialmente para a gente utilizar, né? Como a gente está fazendo em JavaScript, a gente vai praticar agora. Vamos utilizar alguns exemplos aqui para a gente ver esses tipos diferentes de variáveis, beleza? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu peço que vocês aproveitem isso e façam junto comigo, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Share screen aqui. Beleza. Então, eu abri o meu Google Chrome aqui e eu quero que vocês façam isso comigo, tá? É, abram o Chrome e apertem F12, a tecla F12. Provavelmente vai abrir uma tela assim para vocês, ó. Provavelmente assim, talvez. Eu quero que vocês venham aqui nos três pontinhos e cliquem nessa janelinha aqui, ó, que ele vai separar as janelas, beleza? E aí, feito isso, vocês vêm na parte de console. O que que é isso, né? O que que a gente está fazendo? A gente vai agora utilizar o JavaScript para praticar dentro do nosso navegador. Sim, a gente consegue fazer isso para não precisar baixar nada, né? Principalmente para esses conteúdos mais simples, assim como é de variável, depois a gente vai estruturar alguma coisa mais legal, né? Mas inicialmente a gente pode usar aqui, né? Vamos lá, então. O primeiro tipo que a gente conversou foi sobre inteiros, né? Acho que foi números inteiros. Então, digamos que a gente queira armazenar a idade de uma pessoa dentro da nossa memória. Lembra lá na nossa linha do Excel, a gente quer armazenar a idade de uma pessoa. Como a gente está falando em variável e não em constante, a gente precisa ter em mente que esses valores vão alterar, né? No caso de constante, o valor é fixo. No caso, por exemplo, de um π, o π é uma constante, 3,14 e 99 infinito, né? No caso disso aqui, como são variáveis, esses valores podem ser alterados o tempo inteiro. No caso de constantes, a gente até tem constante π igual a 3,14, vamos ver, digamos assim, 3,14, e a gente π não, se a gente colocar 2,14, a gente não pode alterar, ó. Mude de constante para variável, entendeu? Então, a gente não tem como alterar uma constante, tá? No caso da variável, como que a gente declara uma variável? Existe uma coisa chamada declaração de variável. A gente precisa entender, e na verdade o nosso computador é quem precisa entender o que que a gente está falando, né? Então, dentro das linguagens de programação existem determinados comandos nos quais a gente coloca especificamente para determinadas situações. No caso de uma declaração de variável, a gente tem que digitar aqui para ele var, porque a gente está abreviando uma variável, beleza? Var, variável, ok? Ou variable, como está em inglês, que eu acho que na verdade, é a parte nativa disso aqui. Entendendo esse ponto de variável, a gente precisa declarar um nome para ela, certo? Só um detalhe. Tá vendo que fica roxinho aqui? Quando fica roxinho, significa que o JavaScript ele entende que isso aqui é um comando. É uma cor diferente de texto, ó. Por exemplo, se eu colocar um texto aqui, ele vai ficar com essa cor. Quando eu coloco um comando, alguma coisa assim, uma palavra específica na qual ele entenda, ele já define para mim que, ó, eu entendi isso aqui. Isso aqui é um comando, né? Então, estou entendendo. Aí, qual que é a próxima coisa? A gente precisa declarar um nome para a nossa variável, né?
No caso, até tem algumas aqui que eu tinha definido. A gente vai declarar, por exemplo, vamos salvar a idade de uma pessoa, né? No meu caso, eu tenho 25 anos. Vamos salvar a idade de 25 anos. Eu vou ter que salvar um nome no qual uma outra pessoa que ela for ver o meu código, ela entenda que aquilo ali é uma idade. Se eu colocar aqui, por exemplo, celular igual a 25, a pessoa vai olhar assim, cara, celular igual a 25. O que quer dizer isso, né? O celular de R$ 25? O que é o modelo 25? Que porra é essa, né? Então a gente tem que declarar o nome das nossas variáveis que seja de uma forma coerente com o que a gente vá fazer com aquilo, né? Então, no caso, var idade igual a 25 é uma coisa que todo mundo vai entender. Mas, cara, tá declarando aqui a idade do cara. É óbvio, tá no nome, certo? Quando é o óbvio, a gente tem que deixar isso escrito, né? Tipo, é o melhor possível porque todo mundo vai entender o óbvio. Então, eu declarei aqui a minha variável idade igual a 25 anos. Quando a gente faz esse igual aqui, a gente quer dizer que a gente está atribuindo um valor àquele nome específico, né? Então, a nossa idade tem um espacinho lá na memória que está com o valor 25, né? Lembra que eu falei ainda do tamanho? O tipo inteiro, ou o tipo number, que no caso o JavaScript usa number em vez de inteiro, ele tem um valor também, só que é um valor bem alto. Então, tipo, a gente não precisa saber na prática isso aqui. Mas lá dentro da memória, ele tem um valor em específico que é o máximo que ele consegue chegar com o número inteiro. Beleza? Então, quando a gente vem aqui, declarou idade igual a 25, se a gente colocar aqui idade, ele vai responder 25. Beleza? É, Então, digamos que eu queira declarar aqui uma variável do tipo string agora, né? Tipo um conjunto de texto. E esse conjunto de texto vai determinar o meu nome, né? Então eu vou colocar aqui nome igual, entre aspas duplas, Gabriel, beleza? Aí ele já está com o tipo string. Digamos que o Gabriel lá, ele tem um débito de 1.250 com R$ 39, beleza? Então, vou colocar aqui nome, vai estar listando aqui, ó, Gabriel, beleza? Ele está definido lá na memória que esse cara é o Gabriel, que ele tem o valor atribuído a esse cara com Gabriel. Aí, se eu colocar o débito dele, eu quero ver quanto que o Gabriel deve. Débito, 1.250 com 39, certo? Digamos que aí, tá, a gente pode ver aqui o número, o type of, que no caso seria, vamos validar o tipo que é essa string, né? Que é o tipo dessa variável. Ó, se eu der um type of, ele identificou roxinho, e significa que ele vai me retornar o tipo dessa variável, beleza? Show. Aí ele me retornou do tipo string, então eu quero ver também o débito, type of débito, e ele vai me retornar um number, né? Lembra que eu falei que normalmente usavam float, que seriam números reais, ou double, que seriam números com duas casas decimais? Nesse caso aqui ele está utilizando já, no JavaScript ele já identifica como number, então acaba tudo sendo a mesma coisa. Até a nossa idade, ó, se a gente colocar aqui type of idade, é um number também. Então, e a gente vai usar agora, para que a gente vai usar essas variáveis, né? Então, a gente tem dados armazenados aqui. Digamos que a gente tem um banco, a gente sabe que o Gabriel está em débito 1.250 com 39, e o Gabriel foi lá e fez um depósito de R$ 15.000 com 32 centavos. Beleza? O que o nosso sisteminha de banco ele deve fazer? Ele deve pegar ele vai declarar uma terceira variável como saldo atual, que inicialmente é igual a débito, né? Então, o saldo atual, ele vai receber o que tem dentro da variável de débito, muita atenção aqui,
A variável de débito tem 1.250 com 39. A nossa variável que a gente acabou de declarar, ela tem um saldo atual de débito. Então, ela tem 1.250 com 39. O Gabriel foi lá e fez um depósito de 15 mil com 32. O nosso saldo atual, e agora a gente não declara VAR na frente, porque isso já está existente, o VAR já está definido, então, se a gente declarar aqui, ó, VAR saldo atual, opa, esse aqui ele deixou, mas aqui, saldo atual igual a zero, saldo atual igual a zero. Bom, ele deixou, não sei, posso ver depois, enfim. Então, quando a gente vai vir atribuir um mesmo nome, ele vai já subentendi aqui que ele faz uma substituição da nossa variável, né? Porque ele não está sendo duplicado aqui, ele está declarando uma nova, enfim. Depois eu posso ver isso mais a fundo, mas eu acho que ele substitui mesmo. Então, quando a gente declara com o mesmo nome, certo? Então, o nosso saldo atual vai ser igual ao débito, certo? Saldo atual, então, igual a 1.250 com 39. Agora, o nosso saldo atual vai ser igual ao débito, ao depósito, menos o débito, certo? Ou seja, ele fez o valor de 1.250, de 15 mil com 32, menos 1.250 com 39. Então, o Gabriel ficou com esse saldo aqui. Beleza, pessoal? Muito difícil? Tenham dúvidas? Se tiverem dúvidas, me mandem aqui embaixo, tá? Mandem lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like aqui para essa aula aqui. E eu acho que é isso, é inicialmente para variáveis, né? Amanhã a gente vai ver outro assunto. Fiquem bem ligados aí que a gente vai utilizar até conjuntos de variáveis. Então, bom, se quiser acompanhar, venha na aula amanhã, tá? Vou estar mostrando isso aqui. E é isso, pessoal. Fiquem bem, fiquem com Deus. Uma excelente quarta-feira a todos e um grande abraço.